Pronto, gente. Boa noite para quem chegou agora. Nossa aula hoje vai ser sobre gráficos e tabelas, tá certo? Mas só que em cima de gráficos e tabelas, nós vamos discutir um pouco sobre orçamento familiar. Porque a gente tem que ter um controle das nossas finanças, né? É importante que nós saibamos para onde está indo nosso dinheiro, porque dinheiro é difícil da gente ganhar, mas é tão fácil de gastar, é tão fácil de ir embora, que é muito importante que a gente tenha um controle financeiro, tá? E hoje eu não vou ensinar vocês a ter um controle, a segurar a mão para não gastar, mas a gente vai fazer uma roda de discussão e eu vou mostrar um caminho que pode ajudar vocês, que ajuda lá em casa, que ajuda várias pessoas que eu conheço, que é o controle. Você, tudo que você gastar, tudo, você tem um controle para ver para onde seu dinheiro está indo. Porque às vezes você faz, oxe, o dinheiro acabou que eu nem vi, eu nem sei quando foi que eu gastei isso. Mas às vezes é porque você não nota e gasta com uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e acaba que o dinheiro vai embora mesmo. Então, nessa oficina, o cotidiano da gente sobre orçamento familiar, que é o tema do projeto lá do Mural, e para quem é das turmas de 23.2 e 24.1, é o projeto da competência 5. Então, quem ainda não fez o projeto da competência 5 de matemática e precisa realizar esse projeto, já pode fazer hoje também e enviar lá na plataforma. Vou começar a apresentar. Aqui. Boa noite, professora. Desculpa o atraso. Tranquilo. Deixa eu apresentar aqui. Só vou pedir para vocês ficarem falar, ou se o vídeo falhar, se não tiverem vendo a apresentação, qualquer problema que der, vocês podem me chamar. Tá? Fechado, não está bloqueado, então vocês podem chamar. Porque como eu vou estar na tela lá dos slides, pode ser que eu não veja aqui o que está acontecendo. Aí quem falar no chat eu só vou ver depois, tá? Mas eu fico sempre indo e voltando aqui. Vocês já estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Pronto, ninguém falou nada, estão vendo, né? Então tá aí, ó. Controle financeiro pessoal e familiar. Organizando o seu orçamento para uma vida financeira equilibrada. Então, a proposta da aula hoje é... Minha gente, alguém consegue estar aceitando os alunos que estão pedindo para entrar? Aceito, não, professor, eu aceito. Consegue? Pronto, então faça isso por mim. Ah, obrigada, ótimo. Pode ver lá na frente, viu? Tá certo. Ai, Jesus. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o orçamento familiar dentro do conteúdo de matemática que abrange gráficos e tabelas. A importância do controle financeiro. Por que é importante a gente ter esse controle na nossa vida? Primeira coisa, evita dívidas desnecessárias. Garante maior controle sobre o dinheiro e permite planejamento para o futuro. Às vezes, eu não sei se vocês já pararam para pensar, tem pessoas que ganham menos do que a gente, assim, a gente está observando no nosso dia a dia, mas que ela é tão controlada financeiramente que ela consegue fazer coisas que você ganhando mais, talvez o dobro do salário dela, você não consegue. E por que isso acontece? Porque você não tem controle sobre o seu dinheiro. Então, a primeira coisa é evitar dívidas desnecessárias. O que são dívidas desnecessárias? É comprar aquilo que eu não estou precisando. Ah, mas eu achei bonito, mas eu gostei. Mas na hora de comprar, porque a gente não para e pensa assim, eu realmente estou precisando disso no momento. Às vezes a gente não se pergunta, né? A gente vai lá e compra. Vai no impulso, gostei, comprei.
Ou então uma pessoa chega lá na nossa casa, eu estou vendendo isso, olha que legal, ou então na mídia social mesmo, pelo Instagram, te oferece. Você às vezes não precisa, às vezes você também nem quer, mas só para ajudar a pessoa, você tem algum microfone ligado, vocês desligam, depois eu abro para a gente conversar um pouquinho, tá certo? Você está ativado, ela já vê sua presença lá. O computador já marca a sua presença. Então, peraí, deixa eu só desativar aqui, tá? O microfone. Pronto. Desativei. Daqui a pouco eu abro aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa parte, tá? Ui, eu botei no começo. Então, como eu estava falando, a questão de evitar dívidas desnecessárias é exatamente isso. Às vezes você não percebe. Você vai querer, chega uma pessoa querendo vender alguma coisa, você não está precisando, mas você, eu vou ajudar, porque é minha amiga, está precisando, está começando um negócio dela. Só que nesse negócio de você ajudar o outro, assim, de comprar sem precisar, eu digo assim, sem precisar, se você não está necessitando, não compre. Mesmo que você queira ajudar, mesmo que você queira dar uma força, mas você pode dar uma força divulgando o produto, você pode dar uma força estimulando, dando como é que ajudando aquela pessoa, levantando o astral dela, incentivando ela que o negócio vai dar certo, e não você gastando, fazendo dívidas que você não precisa. Tá certo? Então, assim, é uma questão que a gente tem, que eu acho que tem, né? A gente é compulsivo para comprar as coisas, mas a gente tem que pensar realmente se precisa. Eu aqui, a professora de matemática, que estuda números, que eu não tomo conta do meu dinheiro, minha gente, porque eu sou uma pessoa compulsiva. Principalmente para os filhos, né? Quando você é mãe, tudo que você quer comprar. E se o filho pede, pronto, para dizer o não, se você tiver, você não diz não. Você pode dizer o não se você não tiver, mas se você tiver, ou então se você tiver um cartão e sabe que você vai conseguir pagar, você compra. Mas aquilo é necessário? Não é. Então, chegou um momento da minha vida que eu estava trabalhando para pagar cartão. Eu disse, não, peraí. Aí pagava e começava a gastar de novo no cartão, porque meu salário já tinha ido embora todinho no cartão. Então, o que é que eu fiz? Cancelei todos os meus cartões de crédito, todos. Eu fiquei zerada de cartão. Cancelei mesmo. E recebo o dinheiro, passo para o meu marido, vá, resolva aí. E assim, quando eu quero uma coisa, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou e peço a ele. Ou digo, não peço, né? Eu digo, vou comprar isso que eu estou precisando. Mas como é no cartão dele, quem está controlando é ele, eu me seguro. Por quê? Quando eu passo um pouquinho, ele, sim, mas tu vai comprar isso por quê? Para quê? Aí eu penso, eu digo, realmente, eu não estou precisando. Aí, às vezes, minha sogra faz, tu é muito besta, como é que tu faz isso? Eu digo, não, mas é para me ter alguma coisa na vida. É para me garantir. Aí já posso viajar nas férias com meus filhos, a gente já tem uma qualidade de vida melhor. Por quê? Porque a gente está controlando esses gastos desnecessários. Foi só controlar essas dívidas desnecessárias que a gente consegue ter uma saúde financeira melhor. Ela pagar, quem pensa ela agora, né? Só para ele. Se dá ou se não dá, eu nem sei também. É só com ele. Porque eu sou muito compulsiva, assim, não é porque eu estava doente, comprando tudo na minha frente, não, mas eu não estava controlando, sabendo controlar o meu salário. Então, foi uma maneira que eu arrumei de controlar um pouquinho, e graças a Deus está dando certo. Aí, se você conseguir, para de fazer dívidas desnecessárias, que é a primeira coisa para você ter um controle financeiro. Primeira coisa é pensar, eu preciso realmente comprar isso? Isso realmente está fazendo falta na minha vida? Isso realmente vai agregar, vai melhorar alguma coisa na minha vida? No meu dia a dia? Então, pensem antes de fazer a dívida. Também garante maior controle sobre o dinheiro, você vai ficar mais controlado, então você vai saber para onde o dinheiro está indo, quando você faz um controle financeiro. Quando você começa a anotar tudo que você gasta. Quando eu falo tudo, minha gente, é tudo mesmo. Porque às vezes a gente coloca lá na planilha, a gente tem uma planilhinha, ou não tem, mas tem a planilhinha na nossa cabeça, e você diz, eu vou pagar água, energia, condomínio, aluguel, escola. Esses são gastos que a gente tem mensalmente. São aqueles gastos fixos.
mais aqueles gastos de final de semana. Aquele gasto daquele lanche de sábado à noite, que a gente não quis fazer janta e saiu para comer fora. Comer um cachorro-quente. Ah, mas o cachorro-quente eu vou botar lá 6, 8 reais na planilha. Vai, tem que colocar. Você não gastou? Então, você tem que colocar tudo. Tudo, tudo, tudo. Um picolé que você tomou na praia, tem que botar. Você não gastou do seu dinheiro? Então, você tem que anotar lá na sua planilha que você gastou. Então, você vai à praia, tudo que você comprou na praia, tudo que você gastou na praia, você tem que colocar na sua planilha. Por quê? Quando você não coloca o seu final de semana, os seus gastos com lazer, que muita gente às vezes não coloca, você, no final, falta dinheiro e você não sabe onde é que está o seu dinheiro. Mas seu dinheiro foi ali, ó, naquele lanchezinho de 12 reais no sábado, foi naquele sorvete que você foi tomar no domingo, foi naquele sanduíche que você comeu depois que saiu da missa no domingo, ou do culto. Então, tudo é para ter controle, você tem que anotar tudo que você gasta. Um lanche que, minha filha esqueceu, eu comprei um lanche para minha filha passar a semana toda levando o lanchezinho dela. Só que teve um dia que ela esqueceu, então ela me pediu um Pix para comprar na cantina. Esse Pix eu tenho que notar que saiu do meu dinheiro, para onde ele foi, porque tudo eu tenho que ter controle. Quando eu começo a ter um controle do meu dinheiro, a colocar tudo no papel e saber exatamente onde eu gastei, com o tempo meu dinheiro começa a sobrar. Está sobrando porque eu estou tendo um controle, tá certo? E a partir do momento que eu vejo que eu estou com uma rendinha que está sobrando um pouquinho, por menor que seja a economia em um mês, lá na frente você vai ter um planejamento futuro. Você pode planejar alguma coisa com aquele dinheirinho que está sobrando. Só sobrou 20 reais esse mês. Ótimo. Mês que vem, sobrou 50. E você vai juntando, lá na frente você pode pegar essa sobrinha e comprar alguma coisa, planejar para comprar alguma coisa. Então, assim, é muito importante a gente ter o controle financeiro, tá certo? Vocês querem falar alguma coisa a respeito? Alguém já faz? Alguém já tem essa prática? Querem falar alguma coisa? Vou abrir agora para vocês comentarem. Vamos lá, Gilvânia, pode falar, Gilvânia. Eu já faço isso, professora, porque eu aprendi a fazer quando foi meu primeiro emprego, né? Eu tive um pouco de dificuldade, porque aí apareceram as coisas e eu peguei e me empolguei demais e gastei. Começou a cortar teu áudio, não sei se é só para mim. Eu aprendi. Para mim, eu tô vendo que minha internet tá... Gente, socorro. Peraí, deixa eu ajeitar aqui minha internet. Deixa eu botar minha internet no celular, que eu acho que fica melhor. Só um minuto. Tá. Deixa eu ligar aqui a internet, porque esse daqui não tá rodando. É que o roteador não tá pegando. Agora. Deixa eu colocar, Giovanni, tu começa a falar de novo, por favor. Porque como a internet está muito ruim aqui, aí está cortando muito, eu não estou ouvindo vocês. E pode ser que eu falando também possa estar cortando para vocês. Professora, está dando para escutar. Deixa eu mandar ele passar a cuba logo. Eu acho que não é a internet da sua, não, professora. Tô falando normalmente, acho que deve ser a internet de alguma pessoa. Gilvânia, pronto. Gilvânia, eu voltei. Posso falar, professora? Pode, Eu estou peraí. escutando bem também.
Deixa eu só desligar agora. Aí liga teu áudio de novo, liga teu microfone. Que eu desliguei. Pronto, pode Então, falar. quando eu comecei a trabalhar o meu primeiro emprego, eu me empolguei demais, né? E aí comecei a comprar tudo que eu via, comprava, já tinha meu primeiro filho. E aí me empolguei tanto que quando chegou no finalzinho do mês, quando eu fui pagar as contas, o meu salário não deu para pagar. E aí eu comecei a entrar em desespero. Eu digo, calma, que eu ultrapassei o meu limite. Então, eu era para gastar menos, não mais. Aí comprei uma agenda e comecei a anotar data, que isso é importante, e comecei a botar todo minhas contas que eu devo. E aí eu digo, eu vou pagar o que eu estou devendo e vou começar. Aí comecei a fazer. E aí deu certo. Aí eu disse, meu Deus do céu, tá vendo? A gente ganha, se você ganha um salário mínimo, a gente não pode gastar o salário mínimo tudo que você ganha. Você tem que gastar menos. Por quê? Exatamente. Se você tiver um controle, acaba você endividada e aí o seu dinheiro nem dá para pagar. Desculpa aí, professora, que estão ligando aqui para mim, eu estou recusando Tá para não certo. atrapalhar. E aí o seu salário não dá. Aí eu comecei a fazer isso até hoje. E até hoje eu estou fazendo porque, assim, eu aprendi que se você ganha um salário mínimo, independente que você ganhe um salário mínimo ou até mais, é bom a gente manter o controle, porque um dia, se você precisar, você não vai ter, porque a gente só não precisa de se alimentar, a gente precisa outras necessidades. Às vezes você Exatamente. precisa tomar um remédio controlado, pagar uma consulta, e querendo ou não, isso é despesa. Eu tiro para o meu menino, às vezes eu não consigo terapia para ele pelo SUS, e aí eu tenho que pagar. O que é que eu faço? Eu faço um controle. Eu pago 5 sessões de terapia ocupacional, aí eu divido, eu compro no cartão da minha mãe, eu já não tenho um cartão, justamente para eu não me empolgar demais e ficar endividada. Aí, quando eu pago as terapias, eu dou um tempinho, vou e anoto lá na agenda. Depois que eu pago, respiro um pouco, para depois começar novamente. Porque se eu empolgar demais, vai ficar uma bola de neve. E daqui a pouco eu estou endividada. Então, Exatamente. todo mês, eu faço essa tabela na minha agenda. Coloco a data e coloco os nomes dos cantos que eu estou devendo, farmácia, tudo. E aí eu percebi que quando chega no finalzinho do mês, eu estou devendo menos e estou com um dinheirinho guardado. Caso eu precise para comprar a medicação do meu filho, que ele toma, né? E aí eu tenho esse controle. Quando eu pago terapia para ele, eu sempre passo um tempinho sem ele fazer, justamente por conta que se eu colocar tudo, nem meu dinheiro vai dar e aí eu não vou conseguir pagar. Então, Muito eu bem, aprendi Giovana. que na vida, hoje em dia, a gente só pode comprar uma coisa se você precisar, necessidade. Primeiro, necessidade é alimento, que a gente não pode faltar na mesa, remédio e Isso. outra coisa que eu já esqueci aqui. Sim, água, luz, para pagar aqui, isso a gente não pode faltar. Então, eu Isso. botei uma coisa na minha cabeça que primeiro vinha as necessidades. Depois que eu calculo todas essas continhas, que eu tenho todo mês certinho, que eu não posso faltar, aí eu vejo, se eu tiver precisando de alguma coisa para o menino ou para mim, aí eu vou lá, prefiro comprar à vista do que comprar no cartão. Porque aí cartão a gente se paga demais e acaba que a gente não consegue nem pagar. E cartão de crédito é Exatamente. assim, chegou o vencimento, você tem que pagar. Aí eu aprendi Exatamente. isso. Muito bem, Giovânia, muito bem. É muito importante, assim. Ainda bem que você, logo no primeiro salário, você já sentiu, né, como é que o negócio funciona e já foi se controlando. É muito importante mesmo isso.
Andréa, você quer falar também? Andréa está com a mãozinha levantada, pode falar. Não? Então, eu vou continuar aqui, tá bom? Nos slides. Vamos lá, ver o que é que tem na próxima página. O que é um orçamento? Orçamento é uma ferramenta que ajuda a planejar e acompanhar suas receitas e despesas. É o que a gente estava falando até agora, né? E para que serve? Para controlar os gastos, planejamento de metas e melhoria da qualidade de vida. Porque, minha gente, quando a gente coloca assim, melhoria da qualidade de vida, uma pessoa que está endividada, essa pessoa tem qualidade de vida? Essa pessoa está bem? Começa logo aos estresses, né? Começa logo a não dormir direito, vem as preocupações, vem as pessoas cobrando as dívidas, você sabendo que tem que pagar, mas você não tem como pagar. Então, a pessoa que ela não tem uma saúde financeira boa, ela também não vai ter uma qualidade de vida boa, ela começa a adoecer, porque são muitas as preocupações e acaba por adoecer a sua mente. Então, é muito importante a gente ter uma saúde financeira boa. Então, quem ainda não se programa, quem ainda está nessa vibe de o céu é o limite, né? Vou gastar, devo, não nego, pago quando puder, né? Assim, mas é importante a gente ter essa consciência e não sair gastando, porque assim, a gente trabalha tanto, né? A gente se esforça tanto, a gente está se sacrificando tanto, e ver o dinheiro da gente assim, você não vê nem a cor do dinheiro, né? Aquela ditado, eu não vejo nem a cor do meu dinheiro. Mas por que você não vê a cor do seu dinheiro? Às vezes eu sei que é porque a gente tem muitas despesas em casa, a família é grande, paga um aluguel. Então, assim, às vezes o salário da gente é contadinho mesmo, né? Só dá para pagar as necessidades. Mas ainda bem que dá para pagar as necessidades, porque se você não for uma pessoa controlada, não vai dar para pagar nem o básico. Então, se tem que ter, você ganhando pouco ou muito, você tem que ter um controle financeiro. Porque senão não dá. E hoje, minha gente, tudo é pela hora da morte. Você vai no mercado, faz uma comprinha que dá numa sacola, dá 200 e poucos reais. Você olha assim e faz, meu Deus, eu comprei o que aqui? Eu quebrei o que dentro desse supermercado? Porque é tudo pela hora da morte mesmo. Então, você compra uma coisinha e dá muito dinheiro, assim. Você paga 200, 300 reais, às vezes, por uma sacola, 2 sacolas no supermercado, com pouquíssimas coisas. Então, é importante a gente ter essa consciência, a gente ter esse nosso controle financeiro, para a gente também ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor. Andréa, tu abriu o microfone, quer falar? Quero. Pronto, fale. Não, assim, eu gostei do que a moça falou aí, que ela fez uma tabelinha, mas eu não consigo fazer isso, não. Eu gasto demais. Em conta. Vamos aprender, né, André? Vamos aprender. Eu sou sincera, né, professora? Eu sou muito gosto de comprar. Como eu disse no início, eu sou assim, eu sou de muito gastar. Então, para mim não gastar, eu resolvi não ter mais dinheiro. Eu juro a vocês, eu deixo lá, ó, não me preocupo com conta. Ele paga lá as contas, ele faz a planilha, ele tem a planilha, ele tem tudo certinho, organizado. Eu não conseguia, porque assim, eu estava com dinheiro, eu não vou guardar, o dinheiro vai sobrar esse mês. Cancelei os cartões, fiquei de boa, assim, mas eu não podia ver nada que achasse bonito. Eu tenho uma menina, uma adolescente com 12 anos, vaidosa aqui só, e tem um bebezinho não, né? Um rapazinho com 2 anos. Então, assim, eu sou aquela mãe que eu não posso ver nada que eu quero comprar. A internet, né, que tá ruim. Então, assim, tá ruim. Aí eu parei. Eu digo, não, peraí, eu tenho que parar com isso, porque senão meu dinheiro só vai dar para o menino. E lá na frente, se precisar de alguma coisa, eu não vou ter. Então, trabalhei, e no fundo não tenho nada, não guardei nada. Então, assim, eu tive a consciência de parar para ter o controle. E realmente funcionou. Então, hoje, às vezes, eu quero alguma coisa, eu consigo comprar sem me endividar, eu consigo comprar à vista, ou se eu dividir no cartão, eu divido em 2 ou 3 parcelas no máximo, não divido em 5, 10, porque também
Eu sei que é complicado. Você divide uma compra em 10, depois divide outra em 12, e assim vai acumulando, você está endividado. Então, eu aprendi também que só dividir assim. E de tabela por tabela, eu estou tendo um controle. E quem sabe daqui a uns dias eu já consiga também ter essa consciência. Eu já tenho a consciência, mas é aquela coisa, a tentação. Se eu tiver com dinheiro, eu compro. Se eu tiver com cartão, eu compro. Então, é importante eu não estar com nada. E quando eu realmente precisar, eu pegar e comprar. E se você não puder, não tiver um marido controlado do seu lado, então você tem que se controlar sozinha, porque é bem importante ter essa saúde financeira. Ajuda muito, e lá na frente você tem uma qualidade de vida bem melhor, assim, você vê que você pode usufruir melhor do seu dinheiro. Não é que eu esteja dizendo, não vamos se divertir, para de lazer, não, é só ter um controle de gastos, tá certo? Hortência, quer falar? Sim, professora, boa noite. Boa noite. Eu queria falar sobre em relação a esse controle de gastos que a senhora estava falando. Que chegou ontem uma pessoa, eu trabalho com cabelo. Certo. Aí ela foi me oferecendo produtos capilares, né, para pagar em 3 vezes, 4 vezes, sendo que eu já tinha pego há uns 2 meses atrás uns produtos já. Aí eu tô pagando, né, ainda. Aí ela me ofereceu pagar, começar a pagar em novembro para terminar em janeiro, por aí. Aí eu falei para ela que em questão dos meus gastos que já vinham antes, eu prefiro terminar de pagar esses produtos que eu já tinha pego para depois fazer uma nova dívida, né? Muito bem, exato. Novo gasto, né? Para ir controlando, para não terminar virando aquela bola de neve. Se você não tivesse o controle, o que é que ia acontecer? Você poderia entrar nessa, né? Ainda bem que você teve a consciência. Como eu estava dizendo, toda vez que você for comprar alguma coisa, você tem que se perguntar, eu realmente preciso? Está faltando? Isso não vai afetar a minha saúde financeira? E se aparecer alguma coisa mais importante para mim, porque eu preciso comprar, tipo, um menino adoece, eu preciso comprar um remédio. Você não pode deixar o remédio para comprar mês que vem, né? Quando adoece, você tem que comprar. Então, assim, é importante porque sempre surge alguma coisa ou outra que vai te dar uma despesa extra. Então, é bom ter um extra para comprar. Se você não tiver um extra para comprar, aí vem o cartão. Você tem um cartão de crédito, mas o cartão de crédito tem que ser usado com consciência, só quando eu preciso. Com coisas que eu realmente preciso, não é emergência. Porque se você começar a gastar o que tem no cartão de crédito para pagar com o seu salário, vai virar uma bola de neve. Você recebe, paga o cartão, usa o cartão. Recebe, paga o cartão. E se surgir uma emergência que o cartão não resolva, aí você vai deixar de pagar o cartão. Aí vai virar uma bola de neve. Quem assistiu a última aula a gente deu sobre juros, né? Então, a gente aprendeu como que funciona os juros. Então, é complicado. É muito complicada essa questão. Então, é importante ter essa consciência para lá na frente a gente não estar arrependido de besteiras que a gente fez por nossa própria compra. Eu resolvi, eu fiz, então, e agora eu estou pagando o preço. Então, é bem importante a gente ter essa consciência. Janaína, quer falar? Boa noite. Boa noite. Eu queria, assim, deixar aqui a experiência que eu tive com gastos descontrolados. Eu sempre fui descontrolada, descompensada. Financeiramente falando, minha mãe era que sempre foi meu ponto de equilíbrio. Mas, para vocês terem noção, eu trabalhava junto com meu marido, ele ganhava salário do comércio e eu prestava serviço na mesma loja que ele, só que eu era de uma empresa à parte. E eu ganhava quase o dobro do salário dele, mas eu não consegui construir nada dentro de um período de 2 anos e poucos para 3 anos. Eu não consegui construir nada dentro desse meu salário, que era, apesar de ser maior do que o dele pagava aluguel, fazia feira, as despesas de casa. A gente não gastava muito com feira, porque o meu cartão de alimentação era um cartão que, na época, era 400 e poucos reais.
Porque tanto fazia a gente estar na área de shopping, como a gente está em grandes redes, como a gente está no centro da cidade ou no subúrbio. Então, o cartão de alimentação era um valor equivalente que eu poderia almoçar o mês inteiro em qualquer área, porque a gente sabe que os valores mudam, né? De shopping para centro da cidade, os valores de almoço mudam bastante. Então, só no almoço almoçava eu e ele o mês inteiro no meu cartão de alimentação. A gente já não tinha esse gasto. E eu não, para dizer que nesse período que eu trabalhei nessa empresa, a única coisa que eu consegui comprar na época, isso foi há 14 anos atrás, a única coisa que eu consegui comprar na época foi um tanquinho de lavar roupa para mim. Não foi nenhuma máquina de lavar, porque eu gastava descompensadamente. Hoje, graças a Deus, eu mudei, eu faço essa planilha, esse controle de gasto. Hoje, consegui botar a mão no juízo, quando saí da empresa, eu peguei a indenização, comprei a casa própria, Comprar tudo que é hoje preciso. estamos em reforma, mas o excesso de gasto deixa a gente frustrado, porque a gente não consegue crescer, a gente não consegue construir, a gente quer adquirir um bem, a gente quer fazer uma melhoria, por exemplo, na nossa casa, ou trocar de carro, e a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não economiza. O comércio, como eu trabalhava de promotora de vendas, a gente batia muito em cima de técnicas de merchandising. Era técnicas de vendas que fazia você comprar por impulso. Até o posicionamento dos produtos nas prateleiras, nas gôndolas, nas ilhas, no meio da loja, você vai encontrar o mesmo produto em vários pontos descentralizados dentro da loja, e tudo isso, a forma que a gente apresentava aquele produto, era para fazer você comprar com os olhos. Então, essa questão de se perguntar, eu preciso realmente, faz toda uma diferença. É muito bom a gente, quando sair para comprar alguma coisa, faz aquela listinha de compra para que você não perca o foco, né? Se hoje eu consegui mudar, foi muito ouvindo o conselho da minha mãe, porque meu marido sempre foi de querer fazer meus gostos, então ele ia na minha onda mesmo, sabe, assim, e foi difícil encontrar um ponto de equilíbrio, encontrar um controle, né? Para a colega aí que é da área de beleza, aí, que trabalha com cabelo, ela falou, né, que chegou um fornecedor, e sempre chega fornecedor em salão, eu também trabalho nessa área hoje, né? E fornecedor é um atrás do outro, batendo na porta. Só que produto na prateleira da gente é dinheiro preso. Se eu trabalho com 3 linhas e eu compro uma quarta, eu não vou conseguir usar, que geralmente são produtos de litro, né? Eu não vou conseguir usar todos esses produtos em um período curto de tempo, mesmo que tenha uma clientela grande. Então, vale também a gente pensar que um produto parado na nossa prateleira, embora que a gente esteja usando no dia a dia, é dinheiro preso, é dinheiro parado, porque a gente não consegue, por maior que seja a clientela, a gente não consegue usar esse produto inteiro, né, rapidamente, para que tenha um retorno e a gente possa tirar o lucro e comprar, fazer a reposição desse produto. Aí quem trabalha também na área de comércio tem que entender também que a gente tem que se preparar para os meses de baixo movimento. Como a gente que trabalha individualmente, que trabalha como autônomo, se a gente não trabalhar, a gente não ganha. Então, aí é que a gente tem que fazer mais acentuadamente esse planejamento, porque eu não posso contar que no mês que vem eu vou ter um movimento bombástico por conta de final de ano. Eu terei ou não. A perspectiva é que sim, mas pode ser que não aconteça. Então, eu não posso fazer gastos anteriores contando com os clientes que ainda vão chegar, com o dinheiro que ainda vai entrar, né? Então, essas situações acabam deixando com que a gente não consiga alcançar alguns objetivos, seja um curso de aperfeiçoamento, um congresso para quem trabalha como autônomo, cada área sempre tem
congressos anual, bimensal, onde a gente gosta de estar indo para aperfeiçoar o nosso serviço, para trazer um serviço de qualidade para os nossos clientes. Não deixa com que a gente troque a mobília, que toda mulher gosta de estar comprando, né? Mulher é uma benção. E assim, é verdade. E assim por diante. Então, se a gente faz como a colega que foi a primeira a falar, né, que ela disse que logo no primeiro mês ela entendeu que ela deveria gastar menos, então a gente encontra um ponto de equilíbrio. Eu demorei muito tempo, por pouco não foi tarde demais para me encontrar o meu ponto de equilíbrio, mas foi válido. Hoje eu não faço mais as loucuras que eu fazia, e hoje eu consegui encontrar esse equilíbrio. Então, quando você estiver numa loja, lembre que tudo que está ali foi pensado para fazer você gastar. Lembre que todo enfeite, toda distribuição em loja, toda arrumação de prateleira, lugares que a gente chama ponto quente, ponto frio, de prateleira, que é os lugares que fazem, principalmente o que está na direção do seu olhar, foi pensado para fazer você gastar. Então, faça a sua listinha. Uma coisa, Janaína, que eu cortei assim. Estou falando aí, eu sou muito compulsiva. Eu era compulsiva. Deixa eu desligar aqui o microfone. Acho que eu preciso comprar. Pessoal, já falei muito. Obrigada, Janaína. Foi muito bom mesmo a sua fala. Tamires. Tamires? Estava com a mãozinha levantada. Tamires? Então, Rizomar, pode falar. Pois não, professora, foi válido demais a fala da colega, viu? A minha experiência é com o supermercado, não é? Que muitas vezes a gente tem uma certa quantidade de material de limpeza ou cereais. Se a gente não for doar para alguma instituição, a gente já pode ir no supermercado e só complementar aquilo. Como se eu compro 12 litros de água sanitária, eu tenho 4 em casa, e completo só comprando os 6. Isso fez com que a gente mudasse o nosso hábito dentro de casa, não comprando além daquilo que a gente não vai usar, né? Também, muitas vezes a gente tem um shampoo, um condicionador que ainda está cheio, mas eu quero comprar outro, né? Que é o caso da colega que tem salão. Então, eu termino aquele, porque dizem que outra marca é melhor, né? Trocar de vez em quando. Então, eu procuro o quê? Às vezes, meu banheiro ficava com 3 shampoos, 3 condicionadores de marcas diferentes, e hoje eu não faço mais assim. Eu uso aquele, aí quando eu termino, se eu vejo que tem outro que vai me ajudar melhor, aí é o que eu compro, para economizar. Tanto no material de limpeza, material de higiene, às vezes já tem em casa, aí não, mas eu sou acostumada a comprar 5. Mas se já tem 2, a gente compra 3. Aí fica os 5. E assim a gente teve essa experiência, que só complementando a gente tem um bom lucro no supermercado. E também outra experiência que eu tive foi com meu filho mais velho, quando ele foi fazer menor aprendiz, ele pegava o dinheiro, comprava lanche, lá no trabalho mesmo, não almoçava, lanchava. Aí eu tive que dar em cima dele, dizer assim, não, você não pode gastar seu dinheiro só em lanche, você tem que almoçar e saber dividir. E também foi outra experiência boa. Ele aprendeu que o dinheiro dele não dava para ele comprar aquela quantidade de lanche. E ele começou a administrar o dinheiro dele, que até hoje ele tem casa, tem as coisas dele, por quê? Ele aprendeu desde o início, desde quando ele era menor aprendiz. E a minha experiência foi essa. Muito bom, Rizomar. Uma coisa assim, só para complementar aqui o que Janaína e Rizomar falou. Cidade, eu gostava muito de ir para a cidade todo final de semana. Agora me diga fazer o quê? Gastar dinheiro sem precisar, né? Eu amava. Eu não sou daqui de Recife, né? Eu sou do interior.
Então, assim, minha vida toda foi no sítio. Então, quando eu cheguei na cidade do Recife, quando eu cheguei naquela cidade com tanta coisa barata, porque assim, onde eu morava, quando eu ia para Campina Grande, para comprar alguma coisa, era tudo muito caro. Então, quando eu cheguei na cidade, eu achava tudo muito barato. Então, vamos gastar, né? Quando eu ia para o interior, levava presente para minha sobrinha, eu extrapolava mesmo, porque eu gostava. Uma das primeiras coisas que eu cortei, quando eu digo, não, vou fazer uma reeducação aqui financeira, porque não está dando, foi deixar de ir na cidade. Eu só vou na cidade quando precisa realmente. E eu só vou comprar o que eu realmente estou precisando. Eu já vou direto onde eu quero, compro e volto para casa. É um negócio assim que eu digo, eu vou botar uma venda aqui para mim não ver nada e vou e volto. E outra coisa que eu tinha compulsão era de comida. Eu moro ali perto de Cavaleiro, eu moro no Curado. E eu amo a Feira de Cavaleiro. Essa eu não deixei de ir todo final de semana, não, porque eu gosto de comprar verdura e fruta toda semana. Mas eu ia para Cavaleiro, eu fazia festa. Eu comprava tudo. Assim, que eu visse que eu gostasse, eu comprava. Então, outra coisa que eu me policiei. Agora eu só vou comprar as verduras e as frutas. Eu só compro outra coisa se realmente eu estiver precisando. Mas você tem que... É muita tentação, assim, se você não tiver um controle, seu dinheiro vai se embora que você realmente não vê para que foi aquilo ali. Então, é bem importante, assim, eu entendo, porque eu estou me reeducando agora. Porque, assim, eu botei uma pessoa para me controlar, porque meu marido sempre foi muito controlado, muito. Ele não se metia nos meus gastos, ele fazia, ó, teu dinheiro não dá para nada, teu dinheiro não dá para nada. Eu fazia, realmente, meu dinheiro não está dando para nada. E, às vezes, aconteceu também que em Janaína, tinha anos que como a gente é professor, eu e ele, então teve anos que eu estava em 2 escolas, então eu estava ganhando mais que ele, mas o dinheiro dele dava e o meu não dava. Era um negócio assim, bem gritante. Então, assim, a gente começa a botar o pé no chão, começa a pensar, porque você, quando tem filhos também, pensar no futuro deles, o que é que vai deixar para eles. Então, é muito importante a gente ter esse controle, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para os slides, para a gente não se prolongar muito e acabar dando 9h30 a gente não fazer o trabalho, né, o projeto. Agora a gente entra, de fato, com o conteúdo de matemática, que é assim, as tabelas e os gráficos, né? Tem uma pessoa aqui com o microfone, já desligou, né? Foi resumar, pronto. Deixa eu voltar. Tabelas e gráficos. O que são as tabelas? As tabelas organizam dados de forma clara, gastos por categoria, e os gráficos, eles facilitam a visualização das informações. Então, quando a gente fala em gráficos e tabelas na matemática, a gente pensa muito em pesquisas, são usados muitos em pesquisas. As tabelas, elas vão servir para organizar aquela coleta de dados que foi pesquisada. Por exemplo, eu quero saber aqui no SESI qual a modalidade esportiva que os alunos mais gostam. Então, assim, eu vou coletar os dados e depois eu vou organizar em uma tabela. Quantos alunos gostam de vôlei? Quantos gostam de futebol? Quantos gostam de handebol? E assim eu vou fazendo essa organização, eu vou organizar em uma tabela. E para facilitar a leitura, eu vou colocar em gráficos. Porque gráficos, visualmente, eles vão ter a mesma informação da tabela. Só que visualmente, eles vão facilitar a minha leitura. Então, é muito mais fácil eu pegar um gráfico para saber ler as informações do que pegar uma tabela e ter que olhar linha, ou todas as linhas e todas as colunas do que se trata. Então, é bem importante, quando a gente fala tabelas e gráficos, geralmente todos os gráficos, eles são feitos, são construídos baseados em uma tabela. E as tabelas, elas são alimentadas através de pesquisas, de organização de dados. Se faz uma pesquisa, se organiza em uma tabela e, em seguida, se faz um gráfico. Então, não só na matemática, assim, é um conteúdo que ele é usado em humanas, você vê muito em geografia, você vê muitos gráficos, muitos mapas, que representam essa parte da matemática, que é tabelas e gráficos. Jornais, quando você vai ler um jornal, ou quando você vai assistir a um jornal, você vê muito gráficos. Um exemplo a gente está vendo agora nas eleições, né? Aqueles gráficos da corrida eleitoral, qual candidato que está na frente das pesquisas. Então, geralmente se faz por gráfico. No tempo da Covid, que a gente sempre olhava, acho que quem não sabia ler gráfico na pandemia aprendeu, né? Porque todos os dados ali
tinha um comparativo, te ajudava a entender como é que estava a situação no país e no mundo diante daquela pandemia. Então, eles são muito utilizados estatisticamente para representar vários ramos, seja na física, na biologia, na medicina, em vários ramos, não só na matemática, é usado tabelas e gráficos, tá? Aqui, exemplo de planilha de orçamento familiar, coloquei aqui, ó, colunas para as despesas, colunas são a parte vertical, tá? Essa planilha ficou um pouquinho confusa. E as linhas que são os meses. Aqui, essa planilha eu coloquei mais para um exemplo de um plano. Aqui é um plano pessoal, certo? Porque a gente tem um orçamento familiar e tem aquele orçamento da gente, né? Que a gente gastou com a gente. Não sei se vocês costumam fazer também, mas é importante, né? O que é que eu estou precisando, o que eu estou gastando comigo, e não em casa. A gente tem as despesas da família todo dia, mas é importante você também ter a sua mesada. Então, as planilhas, elas são formadas por linhas e colunas, e cada uma vai representar alguma informação. Aqui, como organizar dados? Na planilha. Gente, só uma ressalva aqui para vocês. Planilha é diferente de tabela, tá certo? Planilha são aquelas do Excel, aquelas planilhas que você pode fazer várias planilhas no Excel. A tabela é diferente. A tabela ela é formada por linhas e colunas e ela vai ter lá as informações, certo? No caso de orçamento familiar, geralmente a gente coloca as despesas na coluna e nas linhas a gente vai colocando... a gente coloca os meses, aí abaixo dos meses faz uma colunazinha. Janeiro, aí a coluna, com todas as despesas do mês de janeiro. Fevereiro, aí outra coluna. Então, na linha eu vou colocando ali as despesas e nas colunas eu vou colocando os meses. E a planilha é o que vai estar lá no Excel, é aquela... é como se fosse uma pasta que eu estou organizando a minha tabela dentro dela, tá certo? Então, tabela não é a mesma coisa de planilha. Tipos de gráficos. Eu tenho aqui gráficos de linha, que é esse primeiro aqui, ó, que é o que a gente vê mais no jornal, né? Agora, nessa corrida eleitoral, vendo aí a evolução dos votos para prefeito. Vereador, eles nem dão, né, muito isso. Mas para prefeito sempre está dando aqui quem está na frente, quem não está. O gráfico de coluna também, geralmente, eles usam também, né? Para ver as intenções de votos. Aqui, gráfico de barra, que ele parece muito com o de coluna, só que as colunas estão na vertical e as barras vêm na horizontal. Nós temos o gráfico de setores, ou mais conhecido como gráfico de pizza, que ele é bem fácil de ler, porque ele vem com as fatiazinhas, né? Então, a fatia maior representa a maior quantidade, a fatia menor, a menor quantidade, e assim sucessivamente. Geralmente, esse gráfico, ele traz os números em porcentagem, tá? Diferente do gráfico de colunas, gráfico de linhas, que ele trata mais de números. No caso das eleições, o gráfico de linhas também está trabalhando com porcentagem, que também pode. Mas, geralmente, se trabalha com números mesmos, tá? Números reais aí. E o gráfico de colunas, de setores, ele é em porcentagem. Tem todo um processo para fazer esse gráfico. Esse gráfico de setores aqui, você coleta os dados, coloca numa planilha, depois transforma em porcentagem os dados, depois vai pegar o ângulo de cada pizzazinha, de cada fatia dessa, que a gente usa um pouquinho de geometria também nesse gráfico. Eu acho que é o gráfico mais fácil para leitura, mas eu acho que é o mais difícil de ser construído. E aqui nós temos os anagramas. Que eles falam, esse gráfico aqui, ele vai tratar assim, estou falando de dinheiro, então eu vou marcar com o dinheiro. Se eu estiver falando de pessoas, aí vem as pessoinhas também. Então, ele vai falar, ele vai representar, a representação deles são bem melhores, assim, de entender, porque ele vai trazer o desenho. Se eu estiver falando em desmatamento, ele vai trazer umas arvorezinhas, mas
Ele pode vir de várias formas, esses pictogramas, porque pode ser só a representação dele, que vem em desenhos. Ele é um gráfico mais fácil de leitura também, certo? Se eu estou falando em população, ele vem com as pessoinhas desenhadas. Se eu estou falando em desmatamento, pode vir com árvores. Se eu falo em dinheiro, ele vem representando a moeda. Então, assim sucessivamente. É um pictograma, ele vai representar através de desenhos. Ele é um gráfico também de fácil leitura. Muito usado lá nas linguagens, muito usado também em pesquisas ambientais, em muitas pesquisas, pesquisas também da medicina, pode vir também com usar pictogramas. Esses são os tipos de gráficos mais usados, tá? E agora vamos ver o que a gente vai fazer. Hoje não está passando, não. Pronto. Ó. Nossa atividade prática, criando sua própria planilha. Aí eu coloquei uma proposta aqui, ó. Enviar um cenário fictício com despesas e renda fixa para os alunos. Aí, quais são as instruções? Inserir os dados na planilha, criar fórmulas para somar despesas e calcular o saldo mensal. E, em seguida, eu dou o cenário fictício da família Silva. Mas aí eu volto aqui para vocês. Antes de fazer essa atividade, que essa atividade aqui vocês podem usar para colocar lá no mural como atividade realizada de matemática, como atividade do mural, ou quem é da turma 23.2, 24.1, pode colocar, mandar lá no LMS, na competência 5, na parte do projeto, pode mandar essa atividade. A proposta lá era você mandar o seu orçamento familiar, você fazer o seu orçamento e você enviar. Pode ser? Pode. Mas aqui eu coloquei aqui uma família fictícia e as despesas dela. Você pode usar também esse cenário fictício, tá certo? Antes de a gente fazer a atividade, eu vou mostrar a vocês como que faz a planilha no Excel. Como é que faz? Todo mundo aqui sabe fazer? Ou aquelas pessoas que não têm acesso ao computador, que não sabem usar o Excel, pode fazer no caderno. É só desenhar, igual eu vou fazer lá no Excel, você desenha e faz a sua planilha, tá certo? Se você fizer no Excel, você vai salvar o arquivo e enviar o arquivo. Se você fizer no caderno, você vai tirar uma foto e enviar a foto. Agora, lembra que tem um vídeo. Aí você também vai ter que explicar, mandar um vídeo explicando como que você fez, tá? Só dizer assim, eu escolhi o tema orçamento familiar, falar um pouquinho da importância do orçamento familiar e explicar mais ou menos a planilha. Tá certo? Eita, tá cortando muito? A internet hoje não está ajudando, minha gente. Pronto, deixa eu ver aqui se tem alguma... Oi? Estão me ouvindo? Deixa eu só uma pergunta. Estou escutando, professora. Pronto, pode perguntar. Deixa eu perguntar. É obrigado fazer os gráficos? Não. Nesse caso, dessa planilha, não precisa fazer o gráfico, só se você quiser. Eu vou mostrar como pode fazer também, tá? Mas como as despesas geralmente são muito grandes, assim, aí vai ficar um gráfico muito grande. Se você conseguir fazer no Excel, beleza. Mas se você for fazer desenhando, vai te dar muito trabalho. Então, só a planilha, só os cálculos da planilha já está de bom tamanho. Tá bom? Certo. Agora, porque assim, não chegou ainda no tópico, mas é que eu vou fazer sobre o projeto de casa. Certo. Aí eu queria saber se tem como, se eu posso botar os gráficos, ou se eu posso descartar também os gráficos. Mas eu acho que os gráficos é bom porque vai ver a quantidade de gastos que vai ser feito, né? O gráfico, porque assim, quando eu falo em gráficos no projeto, eu me refiro exatamente ao orçamento familiar. No da casa, você vai fazer a planta, o desenho da planta, você vai desenhar a planta baixa. Você pode fazer no computador, você pode fazer na mão, no caderno também, tá certo? Aí você desenha e envia a foto. Mas o gráfico, assim, como eu mostrei aí, esses tipos de gráficos, não precisa não. Tá bom. Tá bom? Vamos lá para o Excel? Ô, professora. Oi, pode falar. Ô, professora, quem não tem computador pode fazer num caderno mesmo, tirar foto e manda, né? Exatamente, faz no caderno. Tá bom? Tá, obrigada.
Pronto, eu vou mostrar aqui como que a gente faz a planilha no Excel. É bem fácil, gente, é bem tranquilo. Eu não vou usar esse exemplo aí para não dar atividade a vocês. Vocês podem usar o exemplo, pode printar a tela, depois eu coloco aqui de novo. Vocês podem usar esse exemplo da família que eu coloquei aí e fazer o orçamento dessa família. Ou você pode fazer o seu, ou você pode imaginar um. É com você, tá certo? Cada um vai fazer do jeito que pensar, desde que faça a planilha, tá? Eu vou apresentar aqui o Excel, vou mostrar para vocês como que faz no Excel. Eu vou pedir para vocês manterem... Oi, pode falar. Só uma dúvida. Essa atividade referente ao mural, ela obrigatoriamente é feita depois de se completar as competências ou a pessoa pode fazer quando bem entender? Pode fazer quando bem entender. Quem vai fazer o roteiro do seu estudo é você, tá certo? Então, no caso... Você pode começar por elas e depois ir para as objetivas, pode começar nas objetivas e depois ir para ela, é com você. Ok, obrigado. Tá bom? Por nada. Deixei aqui. Cadê o Excel? Professora, Pronto. mas se tiver alguma coisa errada na atividade do mural que a gente enviar, aí volta para a gente refazer. Lá no fórum mesmo a gente coloca a observação, é bom você sempre estar olhando. Quando você enviar a atividade, você de vez em quando dá uma olhadinha lá no fórum para ver se o professor corrigiu e já te respondeu. Se você conseguiu a nota, o professor vai colocar lá, ó, parabéns, sua atividade foi aprovada com sucesso. Caso você precise refazer alguma coisa, o professor vai dizer, ó, falta isso, ó, você precisa melhorar nisso. A gente coloca a observação lá, tá certo? Porque essa nota você não vai ver na hora, você vai enviar e vai esperar que a gente dê um feedback. Positivo ou negativo. Você espera que a gente mostre lá, tá? Vou aqui compartilhar. Aqui o Excel já está aberto, tá, gente? Mas se vocês tiverem aí o Microsoft, só clicar no Excel que ele já abre. Aí, caso não abra nessa planilha que vocês estão vendo aqui, você só ia vir aqui em arquivo, ó, e colocar novo. Aí ele vai perguntar aqui, ó, se é pasta de trabalho em branco, fazer tudo, você sempre vai escolher aqui, ó, pasta de trabalho em branco, tá? Que aí você abre. Caso você, quando clicou lá no Excel, ele não abriu direto aqui, mas geralmente ele abre aqui. Aí a gente quer fazer uma planilha. A planilha já está aqui, né? Desculpa, a planilha já está aqui, que é a planilha do Excel. Eu quero fazer uma tabela para colocar os meus gastos. Então, é simples. A gente pode começar aqui com as despesas. Aí você vem, clica na telinha e coloca o nome de despesas. E esse exemplo você pode usar para fazer no caderno também. Então, nessa coluna aqui, eu vou colocar as despesas. Quais são as minhas despesas de casa mensalmente? Eu pago o quê? Água. Vou fazer só um exemplo aqui. Água, pago energia. Pago o que mais? Condomínio. Estou colocando assim mais ou menos as minhas aqui, tá? Pago a escola da minha filha. E deixa eu ver mais. E o mercado, né? Não pode faltar. Vou colocar só esses aqui. Eu sei que tem mais, que a gente tem mais. Mas só para não ficar muito longo por conta da hora. Então, assim, coloquei minhas despesas aqui. Aí aqui eu posso colocar os meses do ano. Vou colocar aqui, ó, janeiro. Fevereiro. Aí eu vou mostrar uma manhãzinha, quem for usar o Excel. Opa. Quem for usar o Excel, ó, coloquei aqui, ó, janeiro, fevereiro, foi triste aqui, né, minha gente? Peraí. Fevereiro. Aí, para mim não colocar aqui, ó. Bora, minha filha. Janeiro, fevereiro. Para mim não ter que escrever todos os meses aqui, ó, se eu pegar a minha cruzinha aqui, ó, tá vendo que fica uma cruzinha? Você arrasta. Ó, vou colocar fevereiro, março, abril, maio. Vou colocar até maio. Ó, o Excel ele já vai escrever para mim. Então, se eu tivesse aqui em janeiro, não quisesse escrever fevereiro, quando eu puxo aqui, ó, ele já vai me dar os meses. Até onde eu for, até dezembro ele vai me dar. É só clicar aqui e arrastar, tá certo? Aí aqui, ó, minha célulazinha, tá vendo que condomínio ficou longe? Aí eu venho aqui em cima, ó, dou 2 cliques. E ele já ajeitou minha planilha, ó. Tá vendo? O Excel é vida, minha gente.
para fazer planilha. Então, coloquei minhas despesas aqui, coloquei os meses aqui, e agora eu vou colocando minhas despesas. Vamos supor, pago de água, R$120, não sei se é isso. Energia, 200, está muito caro. Condomínio, 200. Escola da filha, 300. Mercado, vamos colocar aqui um mercado de R$850, que não é mais, né? Mas vamos colocar aqui para a gente não se assustar. Aí, aqui, ó, eu quero saber o total, não é? Total. Quando eu coloco aqui o total, eu já posso arrastar isso aqui. Eu quero somar isso aqui para saber o total que eu gastei no mês de janeiro. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, nesse Ezinho aqui, que é um Mzinho. Esse M aqui, ó. Eu clico nele. Opa. Deixa eu ver. Ele deu um probleminha aqui, o que foi? É porque eu não selecionei, ó. Peraí. Vou selecionar, tá? Você seleciona, só eu clicar aqui e arrastar, ó. Pronto. Cliquei fora. Opa. Fora, meu filho. Deixa eu clicar de novo. Deixa eu ir lá. Cliquei no Ezinho, pronto, ó, já apareceu, tá vendo? Ele já somou tudo para mim. De novo, ó, só clica e arrasta até o total e clica lá que ele soma, tá? Aí, aqui, eu não estou falando de dinheiro, né? Então, vamos colocar isso aqui em dinheiro. Aí, você seleciona e vem aqui, ó. Formato de número de contabilização. Aí, só é clicar nele. Ó, como ficou. Já está em dinheiro. Aí, aqui, ó, no total, eu já posso vir e já posso arrastar até o final. Que ele já vai ficar, ó, esperando. Aí, eu vou colocando aqui as despesas de fevereiro de novo. Fevereiro, água, vamos dizer que baixou um pouquinho, eu economizei. Aí, veio 105. Energia, eu economizei também, veio 180. Condomínio, é fixo, né? Então, é 200. E como o condomínio é uma conta fixa, que ele aumenta só de ano em ano, você já pode puxar aqui, ó. Para mim não ter que digitar toda hora 200. Então, eu já pego e arrasto. Aí, a escola também é uma conta fixa, né? Só aumenta, só tem reajuste no início do ano. Então, já aplico e arrasto. Poxa, por que não ficou? Ah, já sei por que não ficou. Depois eu digo a vocês. Aí, aqui, mercado, vai variar, né? Vai ficar em 900, vamos colocar aqui 900. E aqui, ó, por que aqui ficou assim, ó? É só você vir aqui, porque a célula ficou pequena para os 300, porque aqui já está em dinheiro, ó, que eu coloquei, tá vendo? Aí já tinha 0, 0. Aí a célula não estava dando. Aí você vem aqui e dá 2 cliques. Toda vez que ficar esse jogo da velha, é por conta disso, ó. Aí aqui eu venho 2 cliquezinhos. Tá vendo que ele melhora? Aí a gente vai colocando aqui, ó. Vai colocando todas as suas despesas. De novo, água no mês de março. Faz de conta que você está fazendo isso todo mês, tá? Você não faz isso de uma vez, não. Opa, que 900 de energia. Que energia, cara, foi essa? Eu fui botar 190. Mercado... Aí aqui, vamos lá. A água baixou de novo, ó. Já estou conseguindo economizar na água. Aí energia, economizei mais um pouquinho, foi para 160. Não gastei quase nada. Mercado não tem jeito, foi para 900 de novo. E assim você vai alimentando sua planilha todos os meses, tá? Aqui é porque a gente está fazendo do início, de janeiro para cá. Aí, maio, você vai colocar, vou colocar aqui, repetir, 90, 160, só para a gente adiantar, 900. Aí, vejo que teve umas que não foi, né? Aí, eu venho aqui, ó, coloco e clico no dinheirinho de novo aqui, ó. Aí, fica tudo bonitinho, ó. Arrasta, dinheirinho. Vejam que aqui, ó, tá jogo da velha. O que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, 2 vezes. Aqui, ó. Opa. 2 vezes. E aqui também, porque ele tá ruinzinho. Pronto. Esse aqui, como eu não
tinha colocado. Pronto, eu fiz minha planilha. Só estou aqui ajeitando ela. Aí, para ficar mais bonitinho, ó, eu vou selecionar ela. Como é que eu seleciono? Eu clico e arrasto. Cliquei, arrastei. Aí eu venho aqui em bordas, ó. Nessa parte que tem um borda, tem um negrito, tem esqueci agora o nome. E o sublinhado. Aí você vem aqui nesses quadradinhos, clica. Aí você vai clicar, ó, em todas as bordas. Quando você clica, ó, minha tabelinha já está melhorzinha, tá? Para ficar melhor ainda, ó, eu vou selecionar os meses, só para ficar bonitinha. Eu vou colocar uma corzinha aqui, ó. Vamos colocar um azul. Ó, dando formato a ela. Aqui no total também, só para destacar. Vamos colocar um azul também. Pronto. Minha tabela de despesas já está feita. Já fiz minha tabela de despesas. Só que no meu orçamento familiar eu tenho o quê? Despesas e tenho as entradas, né? Aí eu faço do mesmo jeito, ó. Outra tabelinha para entrada. Eu venho aqui e coloco entradas. Aí lá na minha casa só tem o meu salário. Eu vou colocar salário 1. Salário, tem um acento, né? Salário 1 e o salário do meu marido, salário 2. Pronto. Tenho 2 salários. Agora, se você tiver seu salário e você fizer um extra, aí você coloca o extra também aqui. Pode colocar um extra. Vou colocar aqui um extra. Pronto. Aí esse extra pode modificar, né? Aí você coloca a mesma coisa. Janeiro. Aí, para não colocar os meses todos, o que é que eu faço? Ó, venho aqui, ó, a cruzinha preta. Pega e arrasta. Ó, já tá todos os meses que eu quero. Aí, aqui eu vou colocar o salário. Como o salário é fixo, ele só aumenta uma vez no ano também, vamos supor aqui que eu ganho 2.000. Aí, eu venho aqui, e arrasto. Até maio, eu estou ganhando 2.000. É um salário fixo. Meu marido, vamos supor que ele ganhe 2.500. Aí eu venho, a mesma coisa, arrasto, já vai até o final. Pronto. Aí extra, vamos dizer que eu tenho umas aulas particulares, então, no mês de janeiro eu ganhei R$80, mês de fevereiro eu fiz mais umas aulas, ganhei 120, mês de março, R$100. Vou colocando tudo. Tudo que eu fizer de extra, tudo que eu fizer... Se eu não fizer extra também, pronto. Aqui em maio eu não dei nenhuma aula, então foi 0, não ganhei nada. Aí a mesma coisa, o total, quanto é o total do meu salário? Vem para cá, ó. Aí aqui a mesma coisa, ó. Vou arrastar, e vou clicar aqui, ó, no Ezinho. Cliquei e ele somou já, tá vendo? E agora eu quero em dinheiro. Pronto, tá aqui, ó, em moedas. A mesma coisa aqui eu faço, ó. Clico lá no Ezinho, clico no dinheiro e eu vou fazer minha tabelinha, ó. Aqui. Veja que ela já está bem organizadazinha. É difícil? É porque assim, você tem que ter um pouquinho de prática no Excel. Muita prática não, você abre o Excel, você consegue, assim. A aula está ficando gravada, você pode ficar vendo esse vídeo e ir fazendo. Eu sei que de uma aulinha só, vocês pode ser que não consiga pegar todas as dicas, mas dá para começar. Pronto, então aqui, ó, aí a mesma coisa, vou selecionar minha tabela para ela ficar bonitinha. Ó. Selecionei, meu mouse está ruim aqui. Selecionei a tabela, vou aqui em bordas, ó, coloco todas as bordas, porque ela fica minha tabela. Aí posso colocar uma corzinha aqui também. Vamos colocar uma corzinha verde, esperança que o salário vai aumentar. Ou pode colocar da mesma cor, aí é a critério de vocês. Pronto. Aí agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter o quê, minha gente? Um saldo, né? Não tem que ter o saldo?
Aí eu venho aqui, ó, para saber o saldo do final do mês, quanto é que se sobrou dinheiro, se não sobrou. Essa família aqui, ela não gasta muito, não. Aí eu venho aqui e coloco o saldo, ó, tudo no Excel. Aí, para me saber o saldo de janeiro, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar igual aqui, aí eu vou selecionar essa célula aqui, ó, e coloco menos e seleciono essa aqui, ó. Pronto. Opa, por que ele não foi? Deixa eu voltar aqui. E essa aqui, lá, meu filho. Agora, ó, tá vendo? Aí ele mesmo fez a subtração. Para mim não ter que fazer isso tudinho, ó, vou voltar essa parte aqui, porque como ele falhou, tá certo? Você faz o seguinte, ó, igual, seleciona essa, aí coloca o sinal de menos e seleciona essa. Pronto. Aí dá um Enter. Já foi. Já saiu o saldo. Aqui sobrou muito dinheiro, né? Porque aqui a gente não colocou todas as despesas. Mas aí sobrou. Aqui foi o saldo positivo. Pode ser que tenha saldos negativos, né? Mas aqui está tudo positivo porque eu coloquei uma margem de salário alta. Aí aqui, ó, para não fazer tudo de novo, você só é puxar e arrastar a formulazinha, ó, que ele vai fazer para todos os outros meses, ó, tá vendo? Então, ele já fez para todos os outros. Aí aqui você vem, seleciona tudo para fazer uma tabelinha só, coloca borda, todas as bordas, foi. Se quiser colocar uma corzinha, coloca logo, vamos colocar aqui um saldo. Vermelho não, vou colocar amarelinho. Pronto, tá o saldo aqui. Pronto, minha gente, já fiz minha planilha. Eu posso colocar também aqui, ó, o título da minha planilha. Posso colocar orçamento familiar. Orçamento familiar. Pronto. Aí, para ficar no meio, ó, tem aqui... Eita, aqui não apareceu. Opa, deixa eu ver se agora vai. Mesclar e centralizar. Ela foi só ali. Espera aí. Selecionei tudo, ó, mesclar e centralizar. Pronto, tá aqui, ó, minha planilhazinha. Aí posso colocar a borda também. Deixa eu selecionar ela para colocar a borda. Veja que quando eu não seleciono, ela não aparece. Aí agora apareceu, ó. Aí bordas, todas as bordas, pronto. Ficou minha tabelinha, ó. Tá vendo que bonitinha, bem organizadazinha? Aí, se agora eu quisesse fazer um gráfico, veja porque eu disse a vocês que não ia precisar do gráfico. Aqui no Excel, ó, eu vou selecionar tudo que eu fiz, ó. Tá vendo? A de entrada, a de despesa e o saldo. Quando eu seleciono, não sei porque que não tá ficando aqui, aparece um gráficozinho aqui do lado, ó. Ele não quer aparecer, minha gente. Por quê? Deixa eu ver se é só até aqui. Aqui, ó, tá vendo? Veja quando eu estava colocando orçamento familiar, não estava aparecendo um título. Então, você seleciona só as tabelinhas, aí vem aqui, ó, tá vendo esse quadradinho? Você clica nele. Quando você clicar nele, aí você vem aqui, ó, gráficos. Aí ele vai te dar os tipos de gráficos que você pode fazer com essa tabela. Aí você escolhe, pode ser agrupada, empilhada. Se eu colocar aqui empilhada, ó o gráfico, tá vendo? Aí ele me dá um gráfico, você pode fazer esse gráfico, pode enviar, sem problema. Oh, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo arrastar. Pronto, arrastei ele para cá. Você pode fazer e veja que ele me dá uma legenda, ó. Os meses ele colocou em colorido. E aqui as despesas, ó. Pode fazer o gráfico e pode não fazer o gráfico, tá certo? Porque aqui, ó, eu tenho a parte das despesas e aqui eu tenho a parte da saída, despesa, entrada e aqui eu tenho o saldo. Como foi que ficou meu saldo? Aí eu posso ver no mês de janeiro, o meu saldo ficou maior em que mês? Aí você vai ver aqui, ó, que foi no mês de fevereiro, ó, tá mais laranja, tá maior essa parte. No mês de fevereiro, mas não é não, né? Mês de... Olhando para cá, foi no mês de março, né? Mês de março aqui tá cinza. Olhando para o gráfico aqui, esse gráfico tá errado, não tá? Não tá não, tá certo. É porque tá um pouquinho a mais aqui só.
Então, ele te dá uma margem aqui do gráfico. Você faz aqui se você quiser, tá certo? Porque ele fica mais difícil, porque são muitas informações. Aí aqui ele fez tipo 2 gráficos de colunas e ele fez por cores. Se você quiser fazer no caderno, pode fazer assim. Se não, pode deixar sem um gráfico. Tá bom? Eu vou voltar aqui com vocês. Eu sei que para ver, Excel não é uma ferramenta muito simples de ser usada, a gente tem que ter um pouquinho de habilidade. Se você não conseguir no Excel, não tem problema, pode fazer no caderno, mas o modelo que você tem que fazer é esse aí, tá certo? Eu vou abrir agora para perguntas, vocês podem falar. Rebeca, não, Andréa tá primeiro. Andréa pode falar. Andréa? Andréa levantou a mãozinha. Então, vamos lá, Rebeca, pode falar, Rebeca. É porque eu não estou ouvindo, não, professora. Não está ouvindo, não? Vocês também não estavam ouvindo, não? Não, o meu passou um tempão, quando naquela hora que eu fui para falar, agora que voltou. Aí eu Eita, está na foi. metade dessa tabela aí. Aí eu queria saber se essa tabela aí é o exercício de hoje, é? Essa tabela é para vocês fazerem, assim, não é, vocês vão fazer uma igual ou parecida, vocês vão fazer o modelo, tá certo, dela? Que vocês têm que fazer lá no projeto do mural. Se você escolher trabalhar com orçamento familiar, tá bom? Okay. A gente troca, aí, eu fiquei perdida, porque ficou isso, mudo. troca só os valores, tá certo? Ficou mudo para todo mundo, foi? Pode ter sido na internet. Ficou um tempão meu, não sei se... Eu fiquei vendo vocês só batendo a boca aí, não sei. Não, para mim ficou de boa. Eu ouvi tudo. Então tá certo. Deve ter sido então a tua internet. Deve ter sido a tua internet. Deve ser porque eu ainda estou chegando em casa, ainda estou na... Pode ter sido isso. Pronto, então a tabela vocês podem usar esse mesmo modelo, podem fazer, podem assistir, podem procurar vídeos no YouTube, que tem também o passo a passo, tá certo? Se quiserem fazer no Excel. Se quiserem fazer no caderno, também não tem problema, façam no caderno. Agora, mandem bem direitinho, gente. Não vou mandar de todos os jeitos uma reguinha. Se não tiver uma régua, pega o lápis, faz bonitinho. Tenta fazer os espaços mais ou menos parecidos. Não faz de todo jeito, porque, assim, uma atividade de escola, tipo uma prova para vocês fazerem. Então, não é legal vocês enviarem de todo jeito para a gente corrigir, porque a gente volta, tá? Então, se dediquem, tira um tempinho, quando você tiver um tempinho, faz direitinho, tá certo? Mas realiza direitinho essa atividade. Gilvânia, pode falar. A gente vai tirar a foto e mandar para o nosso professor, para o nosso privado, não é isso? Não, você vai mandar lá no mural. Tu é de que turma? Mural. Quer dizer que a gente tem que fazer e colocar no mural, é isso? Isso, na atividade de matemática, tem lá, faça você mesmo. Na 24.2 não tem o nome matemática, mas tem o meu nome embaixo, Ana Paula. Aí vocês colocam nessa atividade, tá certo? E na 24.3 eu coloquei lá matemática. Aí você vai clicar na atividade e responder lá. Essa aula vai ficar gravada, professora? Com certeza, está gravada. Tá? Com a tabela também? Com a tabela também. Ok. Professora, esse vídeo é de quantos minutos esse vídeo? Precisa fazer esse vídeo é de quantos minutos para fazer? E o gráfico também, professor. Esse vídeo de 3 a 5 minutos, o da plataforma que você diz, né? Pode ser menos, tá, gente? Vocês só vão explicar o que é um orçamento familiar e vão explicar como fizeram a tabela. Pronto, só isso. Não precisa fazer mais nada no vídeo. Ô, professora, como eu falei para a senhora no começo, que eu já tinha feito, só que eu fiz de uma forma diferente. Gilvânia, né? Tá falando? Flávia. Se você fez uma tabela, tá ok. Tá certo? E gravar o vídeo. Não é uma tabela, mas ela tá de uma forma diferente. Não tem problema, não tem problema. Isso aqui é um modelo que vocês podem seguir, mas vocês podem fazer de maneiras diferentes. Desde que seja uma tabela, tá certo? Tá ok. Pronto. Rebeca quer falar? Vamos para a fila agora, né? Para a gente deixar todo mundo falar. Rebeca? Boa noite. Boa noite. Tá bem baixinho, mas estou te ouvindo.
porque estou no notebook. Eu Tá. queria tirar uma dúvida. Eu abri a tabela um dia desse que eu precisei. Professora? Peraí, gente. Rebeca está falando, aí depois vocês falam, tá certo? Eu aprendi um dia desse para fazer a tabela que eu precisei para fazer para minha loja. E o cálculo eu fiz diferente, porque no Excel que eu tenho, ele não tem essa opção do Ezinho. Eu tenho que fazer Sim. Ah, tem que colocar a fórmula, né? Ah, tranquilo. Pode fazer com a fórmula. Eu ia falar para a senhora explicar essa fórmula para se alguém tiver um Excel igual ao meu. Para explicar a fórmula do Excel? Isso, dessa soma. Porque no meu não tem um Ezinho, não tem essa opção de botar o Ezinho. Entendi. Agora, deixa eu fazer assim. Aqueles que não tiver o Ezinho, aí me procura para me dar, porque se eu for falar agora vai confundir a cabeça deles, entendeu, Rebeca? Deixa quieto. Aí se vocês não tiverem o Ezinho aí no computador de vocês, aí vocês me procuram que eu envio um videozinho, eu já vou até gravar o vídeo para mandar, porque fica mais fácil. Eu não tinha pensado nisso, é porque o daqui do SES ele já está atualizado, né? Mas é atualizado agora há pouco. Mas está atualizado. Essa planilha que eu tenho que enviar é agora ou tem... Não. Essa aqui é a atividade do mural. Vocês têm um tempinho aí para fazer. Tá? Mas se fizer o quanto mais rápido essa semana ainda, né? Porque como já teve a aula, para estar fresquinho na memória, já envia. Para se livrar pelo menos dessa atividade. Tá certo? Obrigada. Pronto. Gilvânia, pode falar? Professora, é só uma dúvida que eu fiquei mesmo. No caso, a gente vai fazer a planilha de janeiro por diante, ou, no caso, tem que fazer de Não, outubro? você pode fazer... Você pode pegar assim, outubro, novembro, dezembro, ou pode pegar agosto, setembro e outubro. Não precisa ser o ano todo, não. Tá bom? Ah, tá certo, então, minha professora. Obrigada. Por nada. Suênia. Na minha dúvida era essa mesmo, se a gente pegava e fazia de janeiro a dezembro, o ano todo. Não precisa não. 3 meses está bom, tá? 3 meses. Aí, no caso, eu posso botar no horizontal os meses e as despesas embaixo. Não Assim. vai ter... Isso. No mesmo modelinho que está ali, tá certo? Pronto, só 3 meses, no caso. Só 3 meses. Precisa fazer mais de 3, não. Para não ficar muito longa, tá bom? Quando for gravar o vídeo, tem que gravar assim, mostrando a cara da pessoa. Não, precisa não. Você só aparece se você quiser. Só mostrando a tarefa e explicando. Isso, só isso mesmo. Mulher, tu tá se balançando numa rede, Não, na cadeira mesmo. Ah, tá certo. Menina, que inveja de tu, tá nessa rede. É do lado de fora, levando um ventinho, que aqui tá muito quente. Ave Maria. Tá mesmo quente. E hoje o dia foi muito quente mesmo. Suênia foi quem tá falando? Não, tava falando... Suênia mesmo, Andréa. Eu acho que a Andréa não tá, não. Pronto. Gente, eu vou compartilhar. Vocês estão vendo aí o cenário fictício da família? Esse cenário aqui é se vocês quiserem fazer por ele, tá? Se vocês quiserem printar a tela aí, vocês podem fazer. Oi. Eu não entendi muito bem de natureza. Pode explicar lá, por favor? O de natureza tem que ser com o professor de natureza. Mas, tu és da minha turma? Quem for da... Sou sim. Pronto, aí fala comigo no privado que eu te passo o contato do professor, aí ele te explica, tá certo? Tá bom. Sempre que vocês tiverem dúvidas que não forem de matemática, porque assim, eu só sou de matemática, né? Mas eu acompanho o grupo de vocês.
Mas se vocês tiverem dúvidas nas outras áreas, vocês falam comigo, eu passo contato do professor, aí vocês falam com eles tiram a dúvida da atividade, tá? Dúvidas relacionadas às atividades, quem tira é o professor, tá? O professor da área. Aí pode falar comigo que eu te passo. Rebeca, quer falar novamente? Pode falar. Eu queria tirar uma dúvida. Esse vídeo, eu posso fazer, tipo, uma gravação da tela? Pode. Pode ser assim, né? Pode. Com certeza. Nada. No caso, professor, também a gente tem que gravar o vídeo, Tem que Depois gravar um que- videozinho. Você vai gravar um vídeo explicando o que é orçamento familiar e vai mostrar a tabela. Tá certo? Tá certo, obrigada. Não precisa aparecer no vídeo, você precisa só mostrar a atividade. Elisângela? Elisângela quer falar? Não, professora, sem pergunta, estou... Porque tua mãozinha está levantada aqui. Cadê tu que nunca mais apareceu aqui, hein? Tempo. Professora, estou numa... Se quiser vir segunda, avisa em segunda, eu vou atender a aluna. Aí se quiser vir fazer atividade, pode vir. Pronto. Tá certo? Eu vou. Rafael, pronto, vem mesmo. Tá Rafael. Alô, tá ouvindo? Tô ouvindo. Diga uma coisa, a pessoa que tá ganhando a estrelinha não tá ganhando a taça, mas é recompensa ainda? Recompensa, é porque para ganhar a taça você tem que passar todas as páginas do caderno. Eu já li de trás pra frente, de frente pra trás. Mas eu vou mandar a planilhazinha, aí se tiver alguma atividade para você refazer, pode ser que você não tenha atingido a média em alguma atividade. Aí amanhã eu vou mandar, tá certo? Aí você observa se tem alguma para refazer. Eu ia mandar hoje, mas ainda estava faltando natureza. Aí eu disse, não, vou mandar amanhã porque eu mando completo. Tá ok, professora. Tá bom? Hortência. Boa noite, professora. Boa noite. Em questão dessa situação que o Rafael agora falou, o meu ainda está em andamento também? O teu... Não entendi. Tu já começou a fazer a taça? Eu não recebi ainda nada. Mulher, recebeu. Tu não assistiu a aula segunda? Foi segunda, não foi de segunda-feira, não? Já tá lá no grupo, viu? Lá no grupo você assiste o link da última aula, que foi a ambientação das atividades. Aí você vai assistir, vai ver como é que entra na atividade e vai começar a fazer. Seu link já está... Seu login já está acessível já. Tá certo? Assim que começa aqui eu vou, tá certo. Pronto, Obrigada. assista porque tem as orientações para as atividades. Tá certo. Gente, eu vou passar a ata de presença, tá? Porque vocês assinam. Deixa eu só parar de gravar para não ficar tão longo aqui. Então, parei.